pessoal! Muito bom estar aqui com vocês novamente. Vamos ter um tempo hoje de novo de louvor, de ouvir sobre a palavra de Deus e vamos começar orando? Todo mundo aí fechando os olhinhos e vamos prestar atenção para orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui, te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, te amamos e queremos glorificar o Senhor com as nossas vozes agora no louvor e aprender da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Tudo bem, crianças? Hoje a gente tem uma convidada que é a Débora. Ela vai ajudar a gente com os gestinhos, a Sara também, né, Sassá? Então vamos lá? Nós vamos começar a primeira música, Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos fazer o gesto, né, meninas? Pra gente ensinar todo mundo a fazer um gesto bem bonitinho, tá bom? Vamos lá? Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. Muito bem! Agora a próxima a gente vai fazer Se Jesus é seu amigo, bata a palma, bata os pés e cante bem bonito. Vamos lá? Se Jesus é teu amigo, bata a palma. Se Jesus é teu amigo, bata a palma. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata a palma. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata os pés. Se Jesus é teu amigo, faz o rum. Se Jesus é teu amigo, faz o rum. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz o rum. Vamos fazer os três? Se Jesus é teu amigo, faz os três. Jesus é teu amigo, faz os três. Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faz os três. Muito bem! Que lindo ver as crianças louvando a Deus, né? Com todo o coração. Parabéns! Agora a gente vai para a última música. A gente vai cantar sobre a estátua de sal. Vamos ver quem sabe? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou atrás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus.
pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Muito bem! Muito obrigada, meninas! Vamos ouvir uma história agora bem legal? Vamos lá? Muito bem, muito bom louvar a Deus com vocês e que bom estar aqui de novo com vocês. E quem está aqui com a gente também são a Juju e o Pedrinho. Vamos falar oi para eles? Oi, amigos! Quanto tempo! Que saudade que eu fico quando eu não vejo vocês! Eu também fico com muita saudade. Saudade, né? Muita saudade de vocês e de ver vocês lá na igreja também. A gente está com muita saudade, não é? Bom, hoje a gente vai lembrar o versículo de uma outra semana lá atrás que a gente teve. Quem mandou o vídeo falando direitinho foi a Letícia. Parabéns, Letícia! Eu vi você decorando e era um versículo muito grande, né, Pedrinho? Pois é. Eu lembro, nossa! Essa menina tem uma boa memória. Parabéns, Lelê! Então vamos passar agora o vídeo da Letícia? Vamos lá? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Muito bem, Letícia, falou direitinho. A Letícia é diretamente da Espanha, hein? Muito chique. É mesmo, muito chique. Vocês lembram o que a gente aprendeu na aula anterior sobre o jantar especial que Jesus teve com os discípulos? Eu lembro que você ensinou a gente sobre o símbolo, até que tinha o símbolo do McDonald's e do carro. É mesmo. E eu lembro que você falou que o símbolo da ceia era o pão e o suco de uva, não é mesmo? É isso mesmo. Eles estavam tomando a ceia do Senhor. Vocês lembraram direitinho, né? Depois daquele jantar, os discípulos cantaram uma música e em seguida eles foram a um jardim. Esse jardim se chamava Getsêmani. É um nome diferente, né? Vocês conseguem repetir? Vamos falar junto? Getsêmani. Isso mesmo, Getsêmani. Esse é um jardim muito importante. Aconteceram umas coisas muito importantes lá que a gente vai ver hoje. Então eles chegaram no jardim e Jesus pediu para os discípulos se sentassem enquanto ele ia orar. Jesus ele levou consigo 3 dos seus discípulos. Aqui estava Jesus e mais 3 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. Então eles estavam lá e Jesus pediu para eles ficarem lá, sentarem, enquanto ele ia orar a Deus, o seu pai. Ele se ajoelhou, encostou lá o rosto em terra e Jesus orou a Deus. E Jesus, ele estava muito triste, crianças, por isso que ele estava ali orando também. Ele estava triste porque ele sabia que a morte dele estava muito próxima, sabe? Ele orou ao Pai, pedindo para que, se possível, ele não tivesse que passar por tudo aquilo. Nossa, tia, deve ter sido um tempo muito difícil para Jesus. É isso ele mesmo. deve ter ficado muito triste, né? Ele estava com uma tristeza mortal, muito triste mesmo. E ele orou para que, se possível, Deus, que ele não tivesse que passar por aquilo, mas ele também orou para que fosse feita a vontade do Pai. E Jesus sempre foi fiel ao Pai. Ele nunca fez nada que não fosse da vontade do Pai. Ele e o Pai são um. E ele nunca fez nada de errado. E quando Jesus tinha pedido então para os discípulos ficarem ali, orando também por ele. Só que quando ele chegou lá e voltou para ver os discípulos, vocês sabem o que eles estavam fazendo? Eu acho que estava todo mundo orando por Jesus. Eu também. Era um momento muito difícil para Jesus, né? E realmente eles precisavam estar orando ali naquele momento. Mas olha só o que eles estavam fazendo.
Eles estavam muito cansados e eles não conseguiram ficar acordados. Eles dormiram, encostaram lá na árvore, no chão e dormiram. Todo mundo dormiu, tia Vanessa? Não acredito! Todo mundo dormiu. Aqueles discípulos eram os melhores amigos de Jesus. Eles eram as pessoas mais próximas dele. Mas eles não conseguiam ficar nem acordados para orar nesse momento tão difícil da vida de Jesus, não é? Então, um dia Jesus chegou perto deles e disse para Pedro: será que vocês não conseguem orar comigo? Mas então Jesus foi novamente orar sozinho. Ele foi lá no chão e orou ao Pai novamente. Ele ainda estava muito triste. E quando Jesus voltou, adivinha o que os discípulos dele estavam fazendo? Só falta dizer que estava todo mundo dormindo de novo. Todo mundo dormindo. Não acredito. É isso mesmo. Você já sentiu assim, que você tinha seus amigos, mas seus amigos não estavam muito assim te ajudando? Estavam meio te abandonando? Algumas vezes, quando chega alguém novo por aí, eu fico meio de lado. Os amigos gostam de andar de bicicleta muito rápido e eu fico para trás porque eu sou a menorzinha. Aí eu fico um pouco triste. Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é ter amigos, mas eles não ligarem assim tanto para ele, meio que abandonarem ele, né? Mas Jesus, ele sempre foi o amigo fiel, sabe? Ele nunca falhou. E ele nunca deixou de fazer o necessário para que a gente pudesse estar com ele. Mas nós não somos assim, né? A gente muitas vezes é infiel, mas Jesus é sempre fiel. Então Jesus, ele tornou a sair para orar novamente. Ele foi lá e orou mais uma vez ao Pai. E quando ele voltou, ele encontrou novamente os discípulos dormindo pela terceira vez. E aí ele perguntou para eles assim: vocês ainda estão dormindo e descansando? Levantem-se, porque agora chegou a hora. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens maus. Aquele que me traiu está chegando. Tia! Oi. Quem estava chegando lá que traiu Jesus? Não acredito que teve um dos discípulos que foi tão malvado assim, que traiu o seu mestre. Pois é, quando os discípulos olharam, eles viram lá uma pessoa conhecida. Era o discípulo Judas. Ele estava lá e junto com Judas estavam muitos soldados armados com espadas e pedaços de pau, como se tivessem vindo pegar um criminoso mesmo. Mas o que será que Judas estava fazendo com aqueles soldados? Tia, será que ele estava ajudando os soldados a prender Jesus? Pois é, Judas era um dos 12 discípulos e ele estava sempre com Jesus, mas ele fez uma coisa muito feia. Ele recebeu dinheiro de pessoas muito importantes para trair Jesus. Ele combinou um sinal. Ele falou assim: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Então ele traiu Jesus com um beijo. Ele foi lá, deu um beijo em Jesus e os soldados foram lá e prenderam ele. Será? Judas teve coragem de fazer isso com Jesus? Olha lá o que ele fez, ó. Tá vendo? Ele foi lá. Pior que teve coragem mesmo. Nossa, que coisa mais feia. Um amigo trair o seu próprio amigo. Jesus, ele foi traído não só pelos soldados, por todas as pessoas que estavam ali, que ele não tinha feito nada, né? Mas ele foi traído por um próprio discípulo dele, não é? E Pedro, na hora, ele ficou tão desesperado que Pedro foi lá, pegou a espada e na orelha de um dos soldados lá, arrancou a orelha dele. Arrancou a orelha com a espada? Arrancou a orelha com a espada, vocês acreditam? Nossa, esse Pedro foi valente, ele deve ter ficado com muita raiva, por isso fez isso. Pois é, mas aí Jesus foi lá
e fez um milagre novamente na frente de todo mundo. Ele pegou a orelha do moço e foi lá e colocou de volta a orelha dele, ficou direitinho a orelha dele. Tia, Oi? mesmo nesse tempo de tanta dor e angústia, Jesus ainda pensou em fazer o bem, ajudando esse soldado. Pois é. Nossa, isso é inacreditável. E o mais incrível é que ele fez isso na frente de todo mundo e mesmo assim as pessoas não acreditavam que Jesus era quem ele falou que ele era. Eles continuaram, foram lá, prenderam Jesus. Olha só, eles prenderam Jesus, amarraram os braços dele e levaram ele para ser preso. Muito bem. Jesus, depois que Jesus foi preso, ele foi levado para várias pessoas importantes que decidiriam o que eles iam fazer com ele. E Pedro, ele acompanhou tudo de longe, sabe? Na verdade, Pedro foi o único que estava acompanhando, porque o resto dos discípulos, sumiram, deram no pé, foram embora, deixaram Jesus sozinho com os soldados lá sendo preso. E Pedro, ele foi atrás, só que ele ficou bem de longe, sabe? Só observando o que ia acontecer. E ele estava numa rodinha lá de pessoas, e uma das pessoas, uma mulher, chegou e falou para ele assim: você não é amigo de Jesus? Você não é aquele que andava com ele? Ele falou: não sou eu não. Tia Vanessa, ele falou que não conhecia Jesus. É isso mesmo, ele falou: não sei quem é esse Jesus, não conheço. Tia, ele mentiu. Ai, que triste. Mentiu e traiu Jesus também, né? Porque ele era amigo de Jesus. Ele estava falando que não conhecia ele. E ele fez isso 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. E na terceira vez, o galo cantou. E ele lembrou que Jesus tinha falado para ele que ele ia negar Jesus. E nesse momento, quando o galo cantou, a ficha caiu, ele ficou muito triste, porque ele percebeu o que ele tinha feito, que ele tinha traído Jesus, ele tinha mentido, falando que ele não conhecia Jesus. E Jesus já tinha avisado que ele ia fazer isso. Então ele ficou muito triste. Eu acho que ele ficou com tanto medo que preferiu mentir, falar que não conhecia Jesus, do que enfrentar, ia falar aquilo que ele acreditava, né, tia? É isso mesmo. Muitas vezes o medo faz isso com a gente, faz a gente mentir. Isso é muito, muito triste. Muito mesmo. Agora, Jesus, imagina como ele deve ter se sentido. Ele foi traído até mesmo pelos seus amigos. Na hora mais difícil da vida dele, seus amigos não conseguiam nem orar por ele. E quando aconteceu tudo, eles fugiram. E Pedro até falou que ele nem conhecia ele, né? Talvez você ainda não tenha sentido isso, né? Mas às vezes você já tenha se sentido abandonado pelos seus amigos, traído por alguém, traído por, sei lá, até pessoas da sua família. Mas você precisa saber que Jesus, ele foi traído de uma forma muito, muito cruel. Ele foi traído até a morte por amigos, por muitas pessoas. Ele sabe o que é ser traído e ele quer te ajudar. Ele está com você nesses momentos que você se sente sozinho e traído. E sabe por que ele também morreu naquela cruz? Ele morreu naquela cruz, ele não foi só abandonado pelos amigos dele. Ele foi abandonado pelo próprio Deus por um momento, por causa do nosso pecado. Deus não pode conviver com o nosso pecado. E quando Deus derramou todo o nosso pecado ali sobre Jesus, Jesus foi abandonado até pelo Pai, pelo próprio Deus. Ele se sentiu muito triste, muito abandonado. Então, foi também o que eu fiz de errado, todo o meu pecado, que colocou Jesus lá naquela cruz. Foi sim, foi todo o nosso pecado, o meu, o seu, do Pedrinho, de todos nós, que colocou Jesus naquela cruz. E ele ficou naquela cruz para que eu e vocês
não precisássemos ser para sempre abandonados por Deus, para que a gente pudesse ser aceito por Deus, limpos dos nossos pecados e pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus, adotados por Ele como filhos. Isso não é maravilhoso? Uau, tia, quanto amor por nós! E a gente não merecia tudo isso, nosso coração feio, a gente faz tanta coisa errada, o nosso pecado é tão sujo. E mesmo assim, Jesus fez tudo isso? Fez. A gente rejeita, a gente é infiel, a gente peca, mas Jesus nos aceita pelo sacrifício dele na cruz. A gente é limpo dos nossos pecados e aceito. A pessoa mais importante nunca vai nos abandonar. Isso não é muito importante a gente saber? Sim, isso me deixa muito feliz. Agora, você tem que ter no seu coração que você é filho de Deus, que você crê em Jesus. E se você ainda não crê em Jesus, você basta se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus morreu para salvar você dos seus pecados e te perdoar. E assim você vai ser aceito e para sempre ficar com Deus, porque Ele nunca vai nos abandonar. Eu creio. Eu também. Eu também. E se você não sabe como fazer isso, você pode pedir ajuda para o papai e a mamãe ou para mim, de alguma forma, que a gente vai te ajudar, tá bom? Muito bem, essa era a história nossa de hoje. E a gente quer orar antes da gente encerrar. Essa semana a gente não vai ter um versículo para decorar, mas vocês podem lembrar dos versículos anteriores, tá bom? E a semana que vem a gente volta com mais uma história e mais um versículo. Vamos falar tchau? Vamos orar primeiro, depois a gente fala tchau. Senhor, te agradecemos muito por esse tempo. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto, que apesar de nós não sermos fiéis, da gente fazer tanta coisa errada, o que o Senhor nos perdoou, o Senhor morreu na cruz por nós para que possamos ser aceitos por Deus. Muito obrigada. Te peço que o Senhor possa abençoar essa semana, que a gente possa viver para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, até a semana que vem, Tchau. pessoal. Tchau, Tchau.